Oi, gente. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre pedofilia e abuso sexual infantil. Serão sinônimos? Vamos entender um pouquinho sobre. Eu acho que toda essa confusão começou quando as pessoas tiveram conhecimento, né, quando foi lançada, na verdade, a lei da pedofilia, que as pessoas começaram a relacioná-la com abuso sexual infantil. Mas no caso, esse termo pedofilia, ele é um termo médico-psicológico, na verdade, um transtorno de sexualidade, que no caso são pessoas que têm dificuldades em ter uma relação madura, ter uma relação sexual madura, com pessoas da sua mesma faixa etária. Dessa forma, buscando suas fantasias em crianças e adolescentes, pessoas mais jovens e adolescentes. No caso, eles começam a ficar restritos e ligados a esse público. Esse tesão deles ficam interligados a isso. Porém, pedófilos não necessariamente são abusadores sexuais. Não é porque uma pessoa possui esse transtorno de sexualidade, que é a pedofilia, que ela necessariamente irá abusar de uma criança ou de um adolescente. Há muitas pessoas que se envergonham de ter esse tipo de transtorno e buscam tratamento em consultórios psicológicos, psiquiátricos, ou por isso ser muito mal visto na nossa sociedade, elas acabam não lidando com isso e reprimindo, não buscando ajuda para tratá-lo. Então, basicamente é isso. Pedofilia é um termo, né, da área médica, psicológica, é um transtorno, no caso, da área da saúde. Bom, agora já uma outra coisa é o abuso sexual. O abuso sexual é quando um adulto ele busca prazer ou tirar prazer de forma para a sua satisfação pessoal em crianças ou pessoas que não desejam, né? No caso, o abuso em geral, ele é em pessoas, abuso sexual em geral, ele é em pessoas que não desejam ter aquele tipo de relação. E então, pessoal, como eu estava falando, o abuso sexual ele pode ser praticado de diversas formas, como o ato carnal, no caso, com penetração, sexo oral, ao toque também, né? E ele pode ser praticado também com palavras, manipulação, apresentação de conteúdos pornográficos a crianças. Pode também ser por via de exibicionismo, né? Tem diversas vias para cometer este abuso sexual. E isso é crime. Muitas das vezes as crianças nem percebem que estão passando por esse tipo de situações, por acharem que é brincadeira, por ser algo incomum a elas. Pela fase da ingenuidade também, né? E muitas vezes elas percebem, mas têm medo de reprimir aquilo. Mas é como eu estou dizendo, pedofilia, ela não é crime. Pedofilia é um transtorno. Crime é abusar sexualmente de crianças ou manipular, fazer vias de forma a manipular crianças sexualmente, buscando é um pedófilo. Pedófilo é transtorno. Pedofilia é transtorno. Já o abusador, ele pode também estar presente, na maioria das vezes, né? Ele está presente dentro das famílias, como um parente, um tio, e não necessariamente um pedófilo. Então, caso um pedófilo, ele vá, né, às vias de fato, caso ele vá às vias de fato, mesmo ele sendo um pedófilo, ele tem consciência de que ele está fazendo e de quais consequências aquilo acarreta. Pois esse tipo de transtorno de sexualidade, ele não deixa a pessoa inerente ao que está fazendo. Ele tem consciência, sim, do que está fazendo. E isso também, desta forma, então, esse tipo de transtorno não causa imputabilidade. Ele pode, sim, responder, ele está, sim, apto a responder pelos seus atos. Tenho vagas lembranças sobre um tio da creche que eu ficava enquanto mãe trabalhava. Mas lembro de às vezes ele passar a mão pelo meu corpo e dizer que gostava muito de mim. Mas depois disso, eu sempre ficava muito agoniada e chorava muito para voltar no outro dia para a creche. Hoje em dia, isso ainda me marca muito,
que não consigo ter relações saudáveis com os namorados que tive. Tudo começou quando estava brincando na rua. Na época, minha família frequentava a igreja, pois somos cristãos protestantes. Eu tinha 9 anos de idade, quando o filho da zeladora da igreja, que não era cristão, me chamou para perto dele. Ele me elogiava, falava que eu era bonita e passava a mão no meu cabelo. Eu fiquei confusa, assustada. Saí correndo. Fui ao banheiro e me tranquei lá morrendo de vergonha e me sentindo suja. Fiquei com tanto medo e vergonha que não consegui contar para meus pais. Porém, esses tipos de abusos voltaram a acontecer com outras pessoas. Todos dos mesmos jeitos. Sempre algum homem ou alguma menina da minha idade me alisava, mas eu consegui escapar. Não falei nada pra ninguém, porque eu sempre achava que era culpa minha. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Quem praticava esse abuso era um amigo do meu pai. Não lembro o nome dele, mas lembro do rosto. Minha mãe trabalhava fora e meu pai da época era alcoólatra e recebia sempre a visita desse homem. Como eu era pequena, a maior parte do tempo ficava dentro de casa. E o cara se aproveitava desse momento para ir ao banheiro, onde os abusos começavam. Não havia penetração, mas sempre ele ficava esfregando o pênis em mim. Abaixava meus shorts e se esfregava em mim. Depois do ato, ele me ameaçava, o que para uma criança era uma sentença de morte. Me apeguei muito com Deus, por ser religiosa e não comentei uma besteira. A lei garante a proteção contra o abuso e a exploração sexual. Todas as crianças já nascem com direitos que estão prescritos em documentos importantes, as leis. Podemos dizer que eles são regras que definem o que cada pessoa deve fazer para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e cumpridos. A lei diz, por exemplo, que toda criança deve ter os mesmos direitos dos adultos e que deve receber atenção especial da família e de toda a sociedade, pois precisa crescer e se desenvolver de forma segura, saudável e feliz. Por isso, é importante conhecer um pouco da Constituição Federal e das principais leis de proteção das crianças e dos adolescentes. Selecionamos algumas partes de 3 importantes leis: a Constituição Federal, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código Penal. No artigo 227 da Constituição Federal de 1988, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O inciso 4 ainda diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Temos também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz algumas determinações que devem ser seguidas por toda a sociedade e garante os direitos da criança e do adolescente. Em relação ao abuso sexual, temos o artigo 5, o artigo 240, temos também o 241, incisos A, B, C, D e E, que protegem e garantem o direito de todas as crianças e adolescentes. E, além disso, temos também o Código Penal, no qual constitui como estupro, no artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Também tem o atentado à violência e pudor, no artigo 214, que também se encaixa na lei de abuso sexual infantil. Temos a sedução, corrupção de menores,
e também a de pornografia no artigo 234. Vale a pena ler todas essas leis e garantir conhecimentos para defender nossas crianças. Aqui temos um pouco sobre o perfil das vítimas da violência sexual. 82% deste público é feminino, 51% das crianças abusadas têm até 5 anos, 51,8% têm entre 12 a 17 anos, 45,5% das crianças abusadas são negras e de 60% a 70% destes casos acontecem dentro de casa. A maioria dessas crianças sofrem desde a infância, mas só tem coragem de falar a partir da adolescência. O perfil do abusador, na maioria dos casos, são parentes ou pessoas próximas da vítima, geralmente familiares, vizinhos ou amigos da vítima, 64,8%. 40% é ou pai ou padrasto da vítima. 87% são homens e 62% são homens entre 25 a 40 anos. Muitas vezes o abusador foi vítima e acaba gerando a violência intergeracional. Agora, alguns mitos e verdades. Falar sobre abuso e sexualidade exacerba o desejo da criança. Não, muito pelo contrário, ele previne. É problema de pobre? Não, na verdade acontece em toda a sociedade. Não é problema meu. É mito. A responsabilidade é de toda a sociedade. Quando crescer, passa. O trauma não passa, se não for ressignificado. É melhor esquecer. O corpo guarda as mágoas causadas por esse tipo de violência. É melhor não falar. O silêncio deixa marcas na alma, físicas e psicológicas. São marcas profundas que podem modificar o modo de encarar o adulto e ao mundo que ele representa. Os valores de família, como carinho, amor e proteção, podem ser distorcidos, gerando a destruição de importantes valores sociais. Para a sociedade, o resultado do rompimento do vínculo da desestruturação familiar pode refletir na progressão da violência de maneira global, aonde o respeito ao ser humano e a valorização deixa de existir. Para denunciar por telefone, ligue para o número 100. Disque Denúncia Nacional Subordinada, Secretaria dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. A ligação é gratuita. Funciona de 8 horas às 22 horas, inclusive no final de semana e feriados. A denúncia também são recebida, analisada e encaminhada ao órgão de defesa da responsabilização no prazo de 24 horas. A denúncia também pode ser feita por mensagem ou por e-mail na Secretaria Especial dos Direitos Humanos. O e-mail é disquedenuncia@cdh.gov.br. Os ambos possíveis a denúncias da violência contra a criança colhe informações de paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos por tráficos de crianças e adolescentes e também obtém informação do Conselho Tutelar.